bem, Socorro? Oi, Ana. Deixa eu dar um beijo aqui para a Socorro Góes, que é uma colega, uma amiga super querida que eu tenho aqui em Brasília. Socorro, um beijo para você, viu? Saudade da nossa rotina lá no Congresso. Isabel, boa noite, Isabel, tudo bem? Acompanha aí a live, tá? Que a gente vai falar sobre as mulheres empreendedoras deste país. Eu quero agora apresentar a vocês a Ana Paula Xavier. Olá! Essa mulher multimídia, ela é multimídia, professora, assessora de imprensa, tem várias atividades assim de venda online, né? Ela está se reinventando. Aí eu fico mirada, né? Se eu deixar para ti assim. Deixa em pezinha, né? Acho que é melhor, porque eu estou em pé, fica mais... Uhum. Tá. E aí, Ana, como é que estão as coisas? Como é que estão as suas atividades aí? Então, tá um pouco... Tô aqui com medo que eu acho que eu vou já botar colocar o celular para carregar. Já acabou a bateria dele ficando comprometida. Já o Vai pessoal... vai se ajustando aqui. A live hoje eu acho que vai assim, dar um upgrade nas nossas vidas aí, com a sua experiência. Conte como está a sua vida aí. Sei que você voltou ao jornalismo, né? Agora de TV, que o teu desafio era TV, né? Porque você não tinha trabalhado ainda em televisão. Como estão as coisas aí com esse novo momento na vida que você está passando agora? E justamente no momento da pandemia, você tem feito as coberturas, né? Desse assunto em Rio Branco, né? Isso. Primeiro, boa tarde, boa noite aí para quem está assistindo de Brasília, boa tarde para quem está assistindo aqui do Acre. Então, como a Eli já me apresentou, né, eu tenho 10 anos de profissão, mas nunca havia atuado na TV. E assim, foi uma decisão tomada por várias pessoas ao mesmo tempo, né? Eu consultei os amigos, o marido, a mãe, o pai, para dividir um pouco da responsabilidade que seria, né? Principalmente tratar da experiência de passar por essa fase do jornalismo, que é a TV, que já é desafiador, e ainda mais passar no momento de pandemia, no qual eu me colocaria em risco e as pessoas que eu gosto também ficariam em risco. Por isso, essa preocupação de que todos concordassem, né? E aí, você literalmente vai para a rua, né? Você vai se expor, você vai para o hospital, né? Isso um pouco a cobertura que vocês têm feito, né? Exatamente. E sem falar que é na TV Acre, né? A audiência fantástica, né? Repetidora da Rede Globo lá no Acre, a empresa de uma audiência, né? Então, assim, realmente, Ana, realmente me colocando no seu lugar aqui, eu penso que você deve ter passado algumas noites pensando, né? A gente refletiu muito nesse sentido, porque se tratava de algo novo e de algo perigoso ao mesmo tempo. É claro que a experiência profissional, ela contou muito para a minha decisão. Porque, assim, muitos já sabem disso, né? Mas eu vou até frisar aqui que o jornalismo de TV nunca foi algo que me encantou, né? Eu sempre gostei muito de escrever, mas eu sempre gostei muito de ficar atrás das câmeras. Então, assim, minha trajetória no jornalismo é o jornalismo impresso, assessoria de comunicação, e foi nele que eu construí o meu nome. Né? Eu tenho 10 anos de profissão, como eu já disse, e a TV... Você tem alguns prêmios, né? Fala pra gente dos prêmios também no jornalismo, já que você está lembrando. Assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar em um jornal e na segunda edição do prêmio do Ministério Público, eu acabei ganhando a categoria Jornalismo Impresso, primeiro lugar. E assim, foi aí onde o meu nome surgiu no jornalismo, né? Eu tive muita sorte de assim que começar, já ser premiada, né? E depois, vocês estão vendo até aqui, ó, Chalubi Leite. O Chalubi Leite está ali atrás, verdade. E aí, no mesmo ano, eu ganhei o Chalubi Leite. Então, assim, foram 2 momentos que me ajudaram a ter um certo destaque no jornalismo, né? Apesar de muito nova na profissão, eu estava com 1 ano de profissão só, então tudo aconteceu de repente. E aí, alguns olhares se voltaram, né? Eu recebi alguns convites de televisão para trabalhar, mas na época
né, que isso aconteceu, eu ainda fazia uma outra faculdade, que eu fazia letras na época. E aí eu optei por não aceitar o convite, deixar isso para uma outra oportunidade, que agora surgiu, porque eu precisaria me dedicar em um período do dia para a faculdade de letras, né? Que eu tenho muito isso. Começou, tem que terminar. Que bom, disciplinada, né? Acho que é uma das características das mulheres empreendedoras. Disciplinadas, Então, objetivas, né? então, foi uma decisão nesse sentido. E aí, o jornalismo se tornou muito mais desafiador. Quando eu cheguei na TV, muita gente me acolheu, muita gente me ajudou, com relação principalmente ao texto. Você que tem experiência no jornalismo sabe disso. Um texto curto, né? Todo mundo pensa que o jornalismo é jornalismo em qualquer lugar e não é. Não. A realidade do jornal impresso e a realidade do jornal de TV é totalmente diferente, desde a maneira com que você se veste, a maneira que você se pronuncia, o seu texto. Então, assim, eu sofri muito na construção de um texto jornalístico para televisão. Então, assim, eu ainda tenho construído isso, né? Se juntar a experiência que eu tive em outra TV com essa, não dá um ano, dá 9 meses de experiência. Então, assim, estou caminhando, né, lentamente nessa construção do telejornalismo. Mas tem sido uma experiência muito boa. Eu tenho enriquecido profissionalmente e não pretendo parar por aí. Eu acho que a nossa vida é uma constante mudança e a gente precisa estar aberto para essas mudanças, né? Eu costumo agarrar todas as oportunidades que... Ó, a Cleide entrando aí. Oi, Cleide! Olha, Cleide! A Andréia também mandou um beijo, disse que admira a gente, nós duas. Que legal. Obrigada, Andréia. Beijo para você, beijo para a Cleide também, tá? Então, e aí tem sido bem desafiador. Você tá lidando com história de vidas, né? A rede que eu trabalho hoje, a Rede Globo, como vocês sabem, decidiu voltar todo o sistema para manter as pessoas informadas. Então, assim, a gente noticia doenças todo dia, noticia mortes todo dia. E graças Como tem a sido para você? Como tem sido isso para você? Você está acompanhando, né, as famílias, assim, de certa forma, assim, não tem como você impedir. Tem gente que realmente vai lá para o hospital, fica na porta do hospital esperando notícias, né, dos seus familiares que estão na UTI com Covid. Então, assim, como você tem conseguido estabelecer esse contato com essas famílias diante de tantas restrições que tem que ter para te manter com saúde e bem, né, em segurança? Uhum. Então, essas pessoas, quando a gente chega na porta dos hospitais, né, que são referências aqui em Rio Branco, tanto o INTO, as UPAs, o pronto-socorro, quando a gente chega nesses locais, como imprensa, eles veem mesmo um acalento. Então, assim, eles chegam para meio que pedir socorro, como se ali, na nossa presença, o problema deles pudesse ter uma solução. Eu queria fazer um apelo para conseguir uma UTI para o meu pai, uma UTI para minha mãe, entendeu? Para minha tia, sabe? Para minha sogra. Então, assim, a gente às vezes sente... Quando dá certo, a gente se sente muito feliz, porque a gente até mantém esse contato com as pessoas. Pega o telefone, pergunta, a gente até tenta Porque são abraçar. literalmente a voz e, às vezes, em determinados momentos, o elo com o profissional da saúde lá, ou a direção do hospital, né? Exatamente. De fato, a imprensa tem um papel muito importante, né? Com certeza. E aí, alguns casos tiveram bastante repercussão e aí acabaram dando certo. Então, hoje a gente tem uma situação em Rio Branco um pouco mais confortável. Nós temos o hospital de campanha, temos outros hospitais de referência fazendo atendimento para as pessoas que estão contaminadas. Então, assim, isso tem dado um conforto a mais para a população. É claro que as pessoas aqui não estão prudentes, a gente precisa ter essa consciência. Mas não é só aí, não, Ana. Acho que muitos lugares as pessoas têm negado muito, né, esse risco, esse perigo, e aí a gente tem sofrido todos juntos, né, porque poucas pessoas estão tendo a consciência também, né, de se
cuidar. Então, a gente tem mais aqui conversar sobre o assunto e dizer, incentivar e você fazer as suas matérias, cada um da sua forma, para conscientizá-las, né? De usar máscara, de se preservar, de não ficar dando sopa na rua, né? É, verdade. E aí, lá na TV, a gente tem procurado, inclusive, não apenas noticiar as mortes, mas contar a história de vida daquelas pessoas, né? Porque aquela pessoa que se foi, ela não é apenas um número, uma estatística. Ela está fazendo falta para alguém, né? Então, ela era o amor da vida de alguém. Então, a gente passou a contar essas histórias nesse sentido, né? De trazer a falta para ver se as pessoas se sensibilizam até nesse sentido, porque talvez, na verdade não, talvez, não é nem talvez, é com certeza, as pessoas só têm consciências quando a doença começa a se aproximar. Quando é um amigo, quando começa a chegar na vizinhança, no bairro, então assim, as pessoas começam a ter mais consciência. E infelizmente... O que mais te marcou nesses meses aí de atuação, cobrindo, né, a pandemia? Eu acho que foi a história do seu Raimundo Nonato. Seu Raimundo Nonato foi um senhor que foi internado na UPA do 2º Distrito aqui de Rio Branco. E ele recebeu alta e encontrou uma outra colega, né, que estava fazendo a cobertura nesse dia. Encontrou super emocionado, feliz, porque estava recebendo alta, né? E na fala dele, ele disse o seguinte, que ele tinha nascido de novo. E 3 dias depois, ele voltou muito mal e veio a óbito, infelizmente. Então, assim, uma das histórias mais tristes que eu já contei, assim, na verdade, assim, que eu já contei, não, que eu presenciei, porque nem fui eu que contei, mas me marcou muito a história dele. E a outra história foi de uma moça grávida de 6 meses, a Amanda, que eu pude conhecer, né? Ela grávida, foi contaminada, chegou a ficar na UTI, entubada. E depois ela conseguiu sair bem com vida, né? Ela e a filha estão bem, graças a Deus. Ai, que bom, então, assim, graças a Deus. Contar essa história de vitória também. Então, assim, são duas histórias que me marcaram muito. Uma de um final feliz, né? E uma, infelizmente, do final triste. Mas que o jornalismo tem me ensinado muito como pessoa, principalmente nesse momento. Eu acho que se eu tivesse começado na TV em outro momento, eu não estaria aprendendo tanto, porque não é só profissional. Eu tenho tido um ganho pessoal mesmo, como ser humano, para tentar me colocar mais no lugar do outro, tentar aprender que esse isolamento é ensinamento para tudo, né? Para a gente zelar mais pela nossa família quando eu chego em casa. Tirar a roupa, colocá-la direto para lavar. Eu não entro em casa e não posso ser recebida com um abraço do meu filho, com um abraço do meu marido, porque eu posso transmitir alguma coisa para eles. Então, assim, eu deixo o sapato lá de fora, já passo correndo para lavar. Tomar banho, né? Sim. Tocar as outras atribuições da mulher Ana Paula. A esposa e a mãe. Deixa a jornalista da garagem para fora e aí passa a ser a mulher, a mãe, né? E aí, quando chega, ainda tem as outras coisas para fazer. Que aí tem o jantar esperando, tem o carinho do filho que sente falta, o carinho do esposo que sente falta. Como é difícil essas conciliações e esses papéis que nós mulheres desenvolvemos, né? Porque nós somos várias em uma, né? E a gente ainda tem que dar força para mais pessoas também, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente precisa trabalhar, a gente também acaba sendo exemplo, referência, né, para outras pessoas, para outras mulheres. Eu estou vendo que a Lúcia Ribeiro entrou, que eu sei que você gosta muito da Lúcia, né? É sua cliente também, né? Estou sabendo. Tem a Antônia Félix, vocês estão juntas, né? Arão Prado acabou de entrar. Eram, tudo bem? A Ada também é uma amiga que trabalhou comigo na Câmara Municipal. Ai, olha que legal, que bom. Então, Ana, a gente
estava falando desses papéis, de vários papéis que a gente desenvolve, né? Mas você tem sido bem dinâmica e tem, assim, buscado outros horizontes também, nesse momento também que a gente está vivendo, um momento de crise também, né? Todos nós estamos precisando cavar coisas para se reinventar, né? Eu não sei se todo mundo vai ter oportunidade de ter trabalho daqui a um tempo. Muita gente já perdendo agora o seu emprego, né? Então, o empreendedorismo no Brasil, ele sempre cresce muito na época das crises, né? Não só no Brasil, mas isso é geral. Mas como você tem desenvolvido as suas outras atividades? Porque eu sei que durante muito tempo na sua vida, você e sua mãe tiveram, ou tem ainda, né, um salão, e você gerencia esse salão, né? E você tem buscado ser muito dinâmica também nas atividades do salão. Como é que é ser mulher empreendedora nesse Brasil? Me diga. Então, ser mulher no Brasil já é difícil, ser mulher empreendedora é muito mais. Então, o salão é de onde a minha mãe tirou o sustento da nossa família durante muito tempo, né? Eu consegui me formar, consegui muitas coisas através do dinheiro que ela conseguia no salão. Então, assim, eu cresci, né, dentro do salão. Então, comecei a fazer unha, comecei a fazer sobrancelha, depois fui fazer o curso, né, de cabeleireiro. E aí, fui fazendo outros cursos para agregar a área da estética e tudo mais. E aí as pessoas começaram a gostar, né? Ah, eu quero com a Ana Paula, eu quero fazer isso com a Ana Paula e tal. E aí eu sempre desenvolvi outras atividades, mas sempre associadas ao salão. As pessoas falam sempre Sempre assim, foi uma fonte de vocês, aqui sempre tem alguma coisa entrando, né? Quando se fala de recursos, né? De dinheiro. Ou seja, foi importante na sua vida esse desafio que a sua mãe deu, né? Que colocou na vida de vocês, que era o salão, montar esse salão e dar vida a ele, né? eu lembro que o primeiro desafio foi quando eu tinha 15 anos. A minha mãe viajou e passou 1 mês e 15 dias fora. E eu fiquei administrando o salão. E aí, quando ela chegou, tava todas as taxas pagas, que era o começo do ano, né? Era o mês de janeiro. Então, assim, tinha que pagar IPTU, alvará sanitário, tinha que dar conta de todo o estoque. E aí, quando ela chegou, ela ficou surpresa, porque eu ainda tinha conseguido economizar e deixar dinheiro na poupança. Nossa! Os desafios começam nas pequenas coisas, né? Ela teve que viajar e aí eu tava. E ainda tinha que a responsabilidade de casa, né? Porque eu passei a ser a mulher da casa enquanto a minha mãe viajou. Pois é. Né? E aí, assim, mas isso me engrandeceu muito como pessoa. Né? Até hoje, né, eu não abro mão de estar no salão, mesmo que eu não esteja fazendo nada. Mas eu vou lá. Né? E você tem conseguido conciliar mesmo essa agenda? Claro que agora, pela pandemia, a gente sabe que os salões estão fechados, né? Diminuiu muito. Às vezes tem atendimento, mas é remoto. Muito pouco, né? Remoto. Mas, assim, como é conciliar? Você acabou de falar, essa vida de jornalista, que tem que estar super antenada, informada, correr atrás da notícia. Não é qualquer notícia, você tem que trabalhar essa notícia e apresentá-la para nós, telespectadores, de forma muito profissional. Aí você está antenada com o salão, você está vendendo online, que eu estou sabendo, está vendendo online. E aí, como é que você concilia tudo isso com a vida familiar? Então, o que eu tento fazer é distribuir o meu tempo, né? Distribuir o tempo para eu não prejudicar nada, na verdade, para eu conseguir aproveitar da melhor maneira possível. O atendimento do salão, quando é comigo, sempre é por hora marcada, né? Da loja, porque também tem a loja. Para a minha comodidade, quando eu comecei a vender, eu vendia só online, né? Então não tinha uma loja física. Era dentro do carro, então assim, onde eu estava, a loja estava comigo. E aí depois a gente acabou montando dentro do salão para a comodidade de quando eu saísse, a minha mãe tá lá e poder resolver tudo. Né? Então, é um espaço que você consegue ter o salão lá da loja. Né?
E aí ela consegue me ajudar. Eu, nesse sentido também, eu não preciso pagar uma funcionária para quando eu não esteja lá. E nada mais confiável do que a mãe para cuidar do negócio da gente, né? Então, Verdade. nem me preocupo com relação a isso. E aí, a questão mesmo são os horários e as prioridades. Mas o mais importante de tudo é você tentar fazer o que te faz bem. Não é por obrigação que eu faço nada disso. Quando eu me sinto obrigada a fazer, é quando começa a me fazer mal. Então, assim, eu vou pro salão e atendo as pessoas porque eu gosto. E eu realmente faço com amor. E eu acho que é por isso que as pessoas gostam tanto do meu atendimento. Tem cliente que diz assim, eu gosto de vir aqui quando a Ana Paula tá aqui. Porque ela alegra o salão, porque ela conversa com todo mundo, né? E isso faz toda a diferença. Olha, Suziane, um beijo, Suziane. Que bom que você está acompanhando. É a Suzy. É a Suzy, que bom. Beijo. E aí, eu tento trabalhar muito, distribuindo muito bem o tempo. Por exemplo, de manhã. De manhã, o que eu faço? Como eu estou em casa, eu trabalho na TV só à tarde, pela manhã eu costumo fazer as tarefas de casa mesmo. Colocar o almoço, e aí eu tento distribuir até isso. Tipo, na segunda eu já cozinho o feijão da semana inteira, distribuo tudo em potinhos para facilitar a minha vida. Carne é temperada também o quilo inteiro, que é para eu chegar só fritar, né? E aí... A Lúcia Ribeiro está falando. No Hora 1 da notícia, a Ana Paula Xavier brota na tela da Globo. Que orgulho! Quer dizer que suas matérias já estão indo para o Hora 1, para a rede amazônica, né? Que é a rede... Ela que me deu essa notícia. Que bom, parabéns, Ana. Inclusive, eu estreiei no Hora 1 no dia do meu aniversário e acordei com a mensagem da Lúcia. Né? Foi bem legal. Parabéns! Que festa! Foi um presente. E aí, voltando para a questão do tempo, eu tento organizar, né? Meu tempo para eu conseguir fazer as coisas. Mas é claro que eu também não me cobro tanto. Se eu não conseguir fazer também, tudo bem. Tu tem psicóloga? Eu quero saber qual é o nome da sua psicóloga, porque você está mostrando as coisas tão bem. Não, eu não tenho psicóloga. Eu também me irrito, eu também me estresso, eu também brigo. Porque tá tudo tão bonitinho na sua vida, o que você está fazendo? É claro que com muita luta eu sei, mas eu falo assim, que você faz tanta coisa, e isso é uma sabedoria, você saber administrar tudo isso. E aí, não é fácil. Além disso, ainda tem, olha, eu tenho muitas amigas solteiras que precisam de ajuda. Então, assim, eu lembro que assim, não é só a mãe, não é só a profissional, não é só a empreendedora, tem as amigas também, né? Então, assim, eu tenho um monte de amigas solteiras. E sabe qual a minha maior satisfação? É quando elas me ligam precisando de ajuda. Eu me sinto tão feliz, porque assim, a gente só pede ajuda para quem a gente confia e para quem a gente sabe que pode contar. Então, assim, esse sentimento da pessoa precisar de mim e saber que tem alguém você está confiando em você, né? Tem alguém falando aqui, amo pessoas assim, como a Ana Paula. Eu não tô... isso aí são minhas amigas empreendedoras. Eu tô doida para conhecê-las, porque elas me acompanham na live, todas as lives elas estão comigo. Eu quero conhecer essas meninas, acho que elas são de Brasília, sim, né? Quero conhecer. Viu, gente? Quero conhecer vocês, joias aí. Legal. E aí, ó, eu vou dar um exemplo bem pequeno, assim, mas que fazem a diferença na vida das pessoas. Uma amiga mora com uma tia idosa, o filho de 4 anos, é mãe solteira, né? E teve um problema de dor de dente no sábado à noite. Sábado à noite, ou seja, domingo ela ainda ia ficar com essa dor de dente. E aí... Aí a Suzy, eu não sou solteira, mas eu sempre preciso da Ana Paula e ela me ajuda. E a Lúcia volta aqui a dizer que quer saber como é que você ainda faz as brincadeiras com seu marido no Instagram. Ele também tá influencer. Ainda dá um apoio pro marido nessas coisas, né? Professor de educação. E ele ainda reivindica, que ele diz que não é todo dia que eu tô com bom humor para fazer.
problema é que Tá ele não certo. sabe, às vezes ele não administra o tempo dele, ele não sabe que às vezes quando eu tô muito ocupada eu não posso parar para poder fazer as coisas dele. Mas eu tento. É tipo assim, ele quer gravar um vídeo na hora que eu tô me arrumando para ir pra TV, que eu preciso de tudo a meu favor, não posso me estressar naquele momento. Tem que chegar zen na TV para poder encarar a rotina dura lá, né? É, o telefone tocou aqui, que eu não sei nem quem era, mas eu ignorei. Vamos lá, Aí, vamos lá. não tinha nome, mas depois eu retorno. E aí a pessoa precisou de mim, e assim, na mesma hora, não, pode contar comigo, a gente vai. Vou na tua casa domingo de manhã te pegar, te levar no dentista. E aí ela disse, porque eu ia conseguir o dentista para ela, mas ela não tinha como vir, e é fora o perigo, né? Porque o filho dela também tem problema respiratório, então até para ela pegar ônibus, Uber, esse tipo de coisa, fica perigoso, né? Uhum. Então, fui ajudar domingo de manhã, mas para mim não é um sacrifício. É tão gratificante, sabe? Eu gosto, a pessoa se sente. Aquele momento ali, às vezes, é onde a pessoa conversa. Tem gente que me conhece há tipo, uma semana e tem amiga de 30 anos e diz assim: Nossa, eu nunca falei isso pra ninguém. Algumas pessoas já me disseram que eu transmito um pouco de psicologia mesmo, né? De acolher as informações e tentar processar ao mesmo tempo, né? Eu nem sei que habilidade é essa, mas as pessoas confiam muito em mim para conversar e me procuram e eu sempre tento ajudar de alguma forma. É, existe. Eu estava fazendo uma pesquisa para a gente conversar um pouquinho, né? E aí tem uma pesquisa que eu vi no Sebrae. É uma afirmação que a gente já ouve de muito tempo, mas que é interessante para a gente observar agora no nosso dia a dia. A gente vai ter uma outra rotina, uma outra vida bem diferente, talvez, do que a gente tinha anteriormente, né? Mas, assim, o milênio é um milênio que vai exigir muito que nós tenhamos e desenvolvemos a características femininas, né? Ou seja, o ouvir, que é isso que você fala. E, assim, há uma mudança ainda lenta, mas eu creio que agora vai ser mais acelerada, de que as mulheres vão estar sendo muito mais observadas agora para que a gente tenha os conselhos das empresas, um pouco mais de mulheres, né? Porque quase 90%, 95% composto por homens, porque essas habilidades, nós temos essas habilidades, claro que isso não é uma regra, não são todas as mulheres que têm, mas ela é uma característica das mulheres, ouvir mais, ter um olhar, que eles chamam de olhar de 360, né? Que a gente consegue ver o todo, ter uma análise um pouco mais de paciência, questionar e, sobretudo, atitude, né? Ter atitude. Assim, alguém tem que pôr a cara no sol e, normalmente, a gente também tende a ter essa coragem de pôr a cara no sol. Né? E são características que estavam mais visíveis nas mulheres, mas todos nós temos, homens e mulheres, seres humanos. Né? A gente só precisa desenvolver. Eu acho que essa pesquisa tem bem essa característica de nos alertar para isso, homens e mulheres. Né? A gente está vivendo um outro momento que vai precisar que a gente também tenha um outro olhar sobre as coisas que nós vamos fazer, né? E essa relação interpessoal, ela tende a se modificar agora. Ah, sim, com certeza. Principalmente porque, além da depressão ser uma doença muito comum hoje em dia, com o advento da Covid-19, ela tem se intensificado. A gente que trabalha com essas notícias tem percebido que as pessoas que passam pelo isolamento estão sofrendo com depressão. Então, assim, depois que toda essa onda passar, que todo esse luto passar, porque além do isolamento que se tem da pessoa que está contaminada, ainda tem o luto que aquela família pode estar passando. Então, a depressão nos próximos meses, após essa pandemia, também vai estar muito presente. E as pessoas com depressão, elas precisam muito ser ouvidas. Né? Eu acho que, e assim,
muita gente, na verdade, quando as minhas amigas, né, me procuram para conversar, elas sempre dizem assim, que gostam de conversar comigo porque eu ouço e sempre tem uma resposta certa para os questionamentos, né? Por mais que não seja consciente da minha parte, mas eu tento ver de quem está de fora, né? E eu tento ser o mais neutra possível. Não é porque é minha amiga, não é porque é minha mãe, não é porque é meu marido, não é porque, né? Se não é pelo grau de envolvimento que eu tenho com aquela pessoa de afetividade, mas pelo certo e errado mesmo, pela justiça, pelo sentimento de justiça das coisas. Uhum. Não que eu não erre, que eu não faça as coisas erradas e não tenha o auto-julgamento. Mas quando se trata de uma terceira pessoa, é mais fácil, né? Da gente fazer uma avaliação mais justa. E então, assim, as questões de depressão, de, de transtornos mesmo do sentimento, a gente vai começar a viver muito. E essas Você acabou de falar nisso, né? A gente estava assistindo aqui os jornais, assim, as notícias, e aí uma das matérias tratava também sobre isso, né? O quanto a partir agora desse quarto mês, né, de confinamento, de isolamento social, o quanto as pessoas vão estar bem vulneráveis, sensíveis, né? E uma das preocupações é justamente essa do adoecimento, né? Mental, das doenças que podem se aproximar da gente nesse período. Então, o autoconhecimento, né? Essa história do olhar que a gente tem, o olhar daqui para lá, agora a gente tem que fazer o de lá para cá, a gente precisa se observar para melhorar um pouco mais essa nossa saúde, né? Nossa saúde que precisa ser tratada, não só com remédio, mas também com conversas, né? Que ajudam a gente a entender algumas coisas, né? Análise, fazer realmente análise, porque hoje a psicologia é uma das profissões que mais estão crescendo, né? Não é à toa, não, assim. Né? Antigamente não era concorrido nos vestibulares, hoje ou é o primeiro ou é o segundo lugar. Né? A UNB aqui tá um dos mais concorridos, assim, né? Eu não sei as outras faculdades no momento, mas do que a gente está lendo é de que realmente é uma busca mesmo pelo autoconhecimento para poder curar as doenças emocionais, né? As doenças uma prova disso é faz que sofrer. os estudos de literatura dizem que os livros de autoajuda são sempre os mais lidos, né? A busca de conhecimento é constante do ser humano. Uhum. Né? Então... a Lúcia falou aqui, já pensou, você não ter o direito de velar e como é que fala, você dar a última adeus ao seu ente querido com essa pandemia. A gente não pode velar, a gente não vê mais. Depois que a pessoa entrou naquele hospital, a gente não vê. E pedindo a Deus que ele saia dali com saúde. Porque se ele sair dali, se ele sair, né, morto, a gente não vai conseguir velar, a gente não vai conseguir se despedir dignamente dessa pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo e buscar esse autoconhecimento para se ajudar a passar por esses momentos de dores, né, de traumas, né? E que bom que você também está tendo esse olhar, né? O luto é algo necessário, né? E o luto não se trata apenas da perca física. O luto é você terminar um relacionamento e te dar o tempo de respirar. É te dar o tempo de vou me acalmar emocionalmente para poder zerar e começar um relacionamento novo. Então, o luto, ele é um estado de espírito, né? Não é a despedida, não é a despedida física, né? Não é a morte em si, mas o luto ele precisa ser vivido. Você precisa zerar tudo. A história do velar é um ritual, até para você se acostumar com a ida daquela pessoa. Então, exatamente. Assim, se despedir, né? É muito importante. Despedir, tchau. Fechar um ciclo, né? Então, assim, por que o enterro é muito mais doloroso que o velório? Porque ali é a certeza do nunca mais. Então, assim, enquanto se está velando, você está acalentado. O corpo físico ainda está ali. Então, o meu entender é aquele.
ele ainda está ali, Uhum. ainda estou vendo, né? O ser humano, a gente, de um modo geral, a gente é muito egoísta nisso. Porque por mais que represente sofrimento, por exemplo, um exemplo bem simples, o médico disse para mim, um infectologista, ele disse assim, Ana, quem morre por Covid-19 morre afogado. É uma das piores mortes que existe. Você já pensou, você tá no seco, morrendo afogado? Procurando ar. Então, assim, é uma morte muito sofrida. Você E não só, morre né? tranquilamente, né? E assim, quando você é entubado, você já tem aquela consciência de que talvez não volte mais, Uhum. né? Eu tenho um amigo meu que se internou, passou um mês, né? Super jovem, não tinha nenhuma comorbidade, se internou, ficou agravado, teve que ser entubado e depois de quase um mês teve alta. Então, assim, para ele emocionalmente abalado no dia da alta Nossa. dele. Então, assim, porque é muito difícil, você fica sozinho, né? E quando você acorda num ambiente onde tem várias pessoas naquela situação. Então, assim, pode ter alguém morrendo ali do teu lado. Então, assim, é Ai, é muito muito forte. A difícil. doença, porque ela não se trata apenas do teu físico. O teu emocional conta muito. Né? As pessoas que tratam dessa doença, elas sempre falam que o que conta mais para a tua Uhum. recuperação é o teu psicológico. Se você já Olha está só. emocionalmente abalado, emocionalmente envolvido, quando morre um da família, que um outro pega e se agrava, normalmente ele vai também. Então, assim, isso é muito forte. Você já pensou você enterrar seu pai e depois enterrar sua mãe? A gente já noticiou esse tipo de coisa. Então, assim, é muito doloroso. E esse luto é do mundo todo, né? E é triste ver que tem muita gente que não tem consciência. Você vê gente no meio da rua sem usar máscara, que é o mínimo, né? Verdade. Hoje, eu, quando esbarro em alguém por algum descuido mesmo, eu fico constrangida e peço milhões de desculpas, porque eu posso estar contaminando alguém, porque eu sou uma pessoa que me exponho todos os dias ao risco. Então, É assim, eu verdade. fico Você trabalha indo lá no hospital, você anda a cidade toda em busca das matérias, né? eu Para já montar a passei, sua reportagem. exatamente. Eu já passei por uma situação de estar entrevistando a pessoa e ela dizer, eu falei assim, você estava sentindo os sintomas da doença? Ela disse, não, eu já testei positivo. Eu fiquei com o olho desse tamanho para a mulher. Bem pertinho de ti, fazendo questão de dizer isso, hein? Não, quando ela foi me devolver o microfone, eu simplesmente não queria pegar mais o microfone, eu queria correr. Nossa! Porque a gente fica. Olha a Valquíria é lá do Rio de Janeiro, nossa amiga, também ela também nasceu no Acre. A Valquíria está dizendo que lá no Rio tá bem tenso desse jeito, as pessoas vão para os bares desprotegidas, né? Leblon, a gente até viu matéria sobre isso, né? Ela, muita falta de noção, né? Muita falta de amor próprio, amor a si mesmo, né? Já nem digo amor ao outro, porque a pessoa que se expõe também está se expondo de uma forma, assim, ó, tô mais Sabe? nem aí para nada, tô nem aí. Então, É. assim, que a gente fale mais e as pessoas comecem a mudar esse hábito, né? Use a máscara, né? Use a máscara, ela salva a vida, sim, protege a vida da gente, né? Mas, Ana, a gente já está quase no final já. Eu queria que você falasse um pouco, assim, para a gente fechar, dessas tuas conquistas também, como uma mulher que nunca esqueceu as suas origens, né? Você nunca esqueceu suas origens, você veio de Cabo. Você é uma mulher negra, né? Uma mulher que não se esconde dessas questões que muitas outras pessoas preferem não falar. E eu sei que você fala disso. Inclusive, eu vi até um vídeo seu que você estava postando, né? Falando disso, né? Vidas negras importam, né? Vidas negras importam. Claro que para muita gente está despertando agora, mas você já tem isso há muito tempo, essa ação. Então, fala para a gente um pouquinho desse seu reconhecimento e de você valorizar as suas origens, né? Quem você é. Algumas pessoas sabem, né? Porque eu sempre falo isso, né? Eu nasci no interior do Pernambuco, uma cidade muito pobre,
onde se eu tivesse crescido lá, eu não teria tido oportunidade de estudo nenhuma. Então, assim, por isso eu sou muito grata ao Acre, porque aqui eu consegui ter sucesso profissional, porque, assim, as minhas primas, a minha família e tudo isso, poucos puderam ter a oportunidade que eu tive de estudar, Uhum. que é o mínimo que a gente pode ter. Eu, graças a Deus, a minha mãe não teve a oportunidade de estudar, minha mãe estudou até a 6ª série. Então, assim, ela teve muita dificuldade para ensinar a mim e meu irmão. E eu lembro que quando a gente chegou aqui, ela queria muito pagar a aula particular pra gente, que era muito comum na época, né? Uhum. E aí, o que ela fazia? A única coisa que ela sabia fazer era crochê. Então, assim, ela pagava a minha professora com toalhas, com artesanato, porque era a forma que ela tinha de Uhum. pagar, né? Porque chegou um momento que ela não sabia mais ensinar. E Uhum. eu sempre fui muito curiosa, e aí ela até conta para todo mundo isso. Que eu comecei a questionar muito, né, as coisas. Por que que A eu tenho que jornalista saber já isso? Por nascendo que que eu nessa tenho que luta. saber isso? Mãe não sabe. Então, assim, por que que quem vai fazer a prova é você? Então, assim, ela começou a não ter mais saída para fazer as coisas. Uhum. E aí ela. Então, assim, eu sempre me espelhei na minha mãe no sentido de batalhar pelas coisas. A minha mãe começou a trabalhar, ela tinha 25 anos de idade, então, assim, ela já era adulta. A gente já morava no Acre. Minha mãe teve o primeiro emprego dela aqui, já como cabeleireira. Então, assim, e ela sempre falou para mim, Ana Paula, eu vou lhe criar para no dia que eu faltar para você, você não depender de ninguém, de marido, de quem seja, você ser autossuficiente. Então, a gente precisa aprender a ser feliz sozinho, né? Uhum. É duro dizer isso, mas a gente precisa. A gente precisa se amar, a gente precisa se cuidar, precisa ter um momento só nosso. Às vezes eu tô super cansada, eu procuro fazer as coisas de casa e aí é 11, meia-noite, eu vou fazer uma escova no meu cabelo, vou fazer minha unha. Por quê? Porque me faz bem, eu gosto de andar bem arrumada, né? Eu gosto de passar isso para as pessoas. E aí, assim, esse orgulho vem muito disso. De eu conseguir me tornar a pessoa que a minha mãe queria que eu me tornasse. Que eu acho que não tem nada mais gratificante do que a gente se tornar o que a nossa mãe quer. Porque não tem ninguém que queira mais o nosso bem que a nossa mãe, É né? verdade. Então, assim, você se E não é tornar... fácil você conseguir tantas coisas, porque o mundo é muito injusto, né? Então, assim, eu sei que você lutou muito para conseguir tudo que você conseguiu e vai continuar lutando, né? Mas, assim, nem todo mundo tem esse foco, nem todo mundo tem essa consciência, né? Mas, quando uma mãe consegue transmitir tudo isso que a sua conseguiu, quer dizer, imagina a alegria dela, né? E saber que o que ela disse, você ouviu, você processou e você executou, né? E hoje está já cuidando do salão, você já está vivendo a sua profissão em outra área. Então, é um orgulho muito grande para as mães, para os pais, né? Que criam a gente com tanta dificuldade, né? Nesse Brasil tão desigual, né? Tão complexo, tão difícil. E aí, assim, eu poucas pessoas raramente sabem disso, porque é uma coisa muito particular, mas que eu falo porque eu acho que tem que dar exemplo, né? Uhum. Eu cresci num lar onde eu presenciei violência doméstica, então, então isso fez com que eu me tornasse muito mais forte, né? Para nunca me vitimizar diante das coisas. Então, assim, a força da minha mãe fez eu me tornar muito forte. Às vezes ela mesma diz que eu sou dura, mas a construção das coisas nas nossas vidas fez com que eu me tornasse um pouco mais dura. Não é no sentido de, porque assim, coisas simples fazem eu chorar, né? Mas é no sentido de em alguns momentos você se tornar frio. Mas não é frio de não ter sentimentos, mas é frio de você conseguir raciocinar ainda, né? Então, por isso Uma que eu razão para te deixar em pé, né? entre a razão e a emoção, eu preciso ter esse equilíbrio. Então, acho que por isso muitas pessoas se aproximam, porque eu sempre tento ser mais fria nesse sentido, de tentar solucionar e depois me envolver emocionalmente para tudo, né?
Mas isso é uma construção diária. E Então, é um não é exercício muito todos os grande. momentos que dá certo também, né? Tem aquele baque e depois vai. Mas é um exercício diário, é igual respiração. Você tem que aprender a respirar, porque a respiração errada faz você até desenvolver doenças, né? Então, é muito nesse sentido. Você representa muito bem essa mulher brasileira, né? Essa mulher brasileira que constrói esse país todo dia, ajudando, né, com o seu trabalho, né, com o seu conhecimento, em busca de trazer para os seus filhos, trazer para contribuir, né, na vida de suas amigas, para que elas sejam pessoas também melhores, né? Eu acho que o exemplo, ele arrasta, né? Diz uma frase que o exemplo arrasta, né? Então, parabéns pela sua coragem, pela sua grandeza, né, de reconhecer os seus limites, né, que você fala das fortalezas, mas você também reconheceu os seus limites, dizendo que não é fácil fazer o que você tem feito, né, um exercício grande que te requer né, é uma exigência muito grande do seu eu, né, mas assim, as mulheres negras, elas são as mais pobres dentre as pobres, né, então as mulheres já sofrem discriminação por ser mulher nesse país, né, nasceu mulher, já tem nordestina, negra e mulher são 3 agravantes no meu caso. Mas eu não me sinto diminuída quanto a isso, eu me sinto fortalecida. Então esse teu exemplo é isso, né? Assumir quem você é e tocar em frente, né? Assim, então, porque se a gente for olhar para as circunstâncias, a gente não avança. Tudo é contrário, tudo é muito difícil, né? Então, parabéns pela tua vida, pela tua atividade, pela tua coragem, né, de assumir tudo isso, essa responsabilidade e ainda ser blogueira, ajudar o marido. Eu tô igual hoje. Ah, sou mulher de médico, eu sou mulher de blogueiro. Eu sou mulher de blogueiro. Que legal, que legal. A minha construção toda, claro que não seria possível se eu não tivesse um grande parceiro também. Meu marido é um exemplo, assim, é um dos maiores presentes que a vida me deu, sem dúvida. Que bom, que bom. Que bom que vocês estão construindo uma família, né, e que essa sociedade que a gente está vivendo, ela possa ser melhor, né, que famílias como a sua, de outras pessoas, possam também ver o lado bom das coisas e administrar o que não é fácil, né, para a gente poder avançar e ser feliz, porque no fundo, o que todos nós queremos é ser feliz, né? Sim. E é isso que eu falei, a gente tem que fazer quando nos faz bem. É o principal. Foi um prazer conversar com você. Muito boa conversa. No sábado aí, durante a semana você é todo tempo ocupada, então assim, pelo menos no sábado você conseguiu deixar um pouquinho de tempo para mim e para a gente conversar aqui com as nossas amigas que estão assistindo, os nossos amigos, que eu sei que muita gente que ouviu um pouquinho do que você disse vai também se enxergar, né? Porque nós não somos tão diferentes assim, né? Nós mulheres não somos tão diferentes assim. De aí a gente sacode um pouquinho e se mistura. E a cada circunstância a gente vai revelando uma nova mulher, né? Que bom. Parabéns, viu? Boa sorte, tudo de bom. Te cuida, saúde aí, cuidado, hein? Na rua. Vocês também se cuidem. Aí, ó, praticamente 90% do nosso público foram mulheres. Sim. Né? Muito Luciano está te mandando um beijo aí. Lorena. Uhum. Que bom, que bom, que bom. Foi um prazer essa conversa, viu? Não tô nem querendo acabar a live, tá? Tá percebendo que eu não tô nem querendo acabar a live? Que eu tô dizendo tchau e não consigo acabar. Eu vou deixar ela acabar só. Falta quantos minutos para acabar? Não, é porque não me informou ainda quanto tempo tá faltando, não, sabe? Eu não... tá. Mas assim, eu sei que eu já passei do horário, porque já deu 1 hora.
Aí eles estão deixando a gente conversar aqui, não sei o que é. Acréscimos, vamos deixar a gente conversando. Mas eu acho que a gente, como mulher, a gente tem que se ajudar mais. Acho que a mensagem que fica é a gente tentar se ajudar mais. E é isso que eu tento fazer com as minhas amigas. De ajudar mais, de acolher mais. A minha mãe, como eu citei, a minha mãe não estudou muito, então tudo quem resolve para minha mãe sou eu. Então ainda tem que ter essa assistência para ela, que é difícil, porque ela confia muito mais em mim do que em qualquer outra pessoa para resolver as coisas para ela. E eu tenho muitas coisas para resolver. E às vezes eu peco até de falhar mesmo no sentido de dar essa assistência, porque não é fácil você dar assistência para várias pessoas ao mesmo tempo. Uhum. É verdade. A Bíblia mesmo diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, ela edifica a sua casa, ela edifica o seu trabalho, ela edifica a sala onde ela estuda. Então, assim, tudo é centrado na mulher. Se ela não consegue administrar, tudo desanda. Uhum. A sociedade, ela ensina pra gente, desde muito cedo, que cabe à mulher desempenhar alguns papéis. Mas não existe um manual. Né? Eu acho que eu principalmente sou mãe de menino, preciso ensinar isso para o meu filho, de que ele lavar uma louça, ele varrer uma casa, não vai fazer dele menos homem. Mas se fizer também não tem problema. Porque a gente precisa aprender a trabalhar com a homossexualidade como uma realidade e como algo normal, porque é normal. Ser diferente é normal desde sempre. Né? E a gente precisa educar para isso. Eu, como professora... 28 segundos agora. Que pena! Você, como professora, com certeza está educando muito bem os seus alunos. Com o seu exemplo, viu? Parabéns. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.